Ensinos espiritualistas. William Stanton Moses. Conteúdo resumido. Em fins do século XIX, na Inglaterra, William Stanton Moses, professor de esclarecida inteligência e íntegro caráter, recebeu através da psicografia notáveis ensinamentos que se destacam pelo alto valor moral e revelador acerca do aspecto religioso do espiritismo. Os ensinamentos fornecidos pelos espíritos superiores eram quase sempre discordantes, e mesmo opostas, ao modo de pensar do reverendo Stanton Moses, que era também pastor e conhecedor das escrituras sagradas. Ao longo da obra, percebe-se claramente o grande esforço dos espíritos guias para convencer o autor das novas verdades espirituais, devido às suas convicções religiosas já formadas pelos dogmas das religiões tradicionais. Contém ainda a interessante biografia de W. Stanton Moses. Apresenta uma nova ordem de pensamentos que, entre outros princípios, sistematiza a assistência vivificante dos ensinos transmitidos pelos espíritos elevados a nós outros, simples aprendizes que ainda gravitamos no corpo físico. Prefácio da edição comemorativa. Esta edição de Ensinos Espiritualistas é publicada pelos membros do Conselho da Aliança Espiritualista de Londres, como lembrança afetuosa do seu amigo, W. Stanton Moses, ao qual a aliança deve a sua existência. Foi seu primeiro e único presidente desde a fundação, em 1884, até 5 de setembro de 1892, data do seu retorno ao plano espiritual. Desejosos de provar amizade respeitosa àquele com quem tiveram o prazer e o privilégio de cooperar na obra que lhe era tão cara e que ocupara grande lugar em sua vida laboriosa, os membros do conselho resolveram que o testemunho mais apropriado ao seu mérito e ao valor dos seus trabalhos seria a reedição do livro que ele próprio considerava mais útil, em geral, das suas publicações. As outras, sem dúvida, têm cada qual um interesse especial que lhes é próprio, mas os ensinos espiritualistas, representando as lutas de um espírito robusto contra uma nova ordem de pensamentos, sua aceitação gradual de uma verdade a princípio suspeitada de heresia, possuirão sempre um encanto particular para aqueles, aliás, numerosos nesses dias de audácia intelectual, que suportam impacientemente as velhas crenças e se esforçam por obter uma liberdade maior e uma luz mais nítida. O Conselho, por consequência, acredita que a reimpressão de ensinos espiritualistas será acolhida com satisfação. Assinado pelo Conselho da Aliança Espiritualista de Londres. Idalson Rogers, presidente. Traços biográficos. William Stanton Moses nasceu a 5 de novembro de 1839, em Domington, Lincolnshire. Seu pai, William Moses, era reitor da escola de gramática e sua mãe, do mesmo condado, era filha de Thomas Stanton Delford. O jovem William começou os estudos sob a direção de seu pai e foi em seguida confiado a um professor particular que, maravilhado pelas suas aptidões, se empenhou ardentemente com W. Moses para enviar o filho a uma escola pública. Em 1855, William entrou para a escola de gramática de Bedford. Os 3 anos que ali passou proporcionaram-lhe os mais lisonjeiros elogios e testemunhos dos seus mestres, encantados por notar que as suas brilhantes faculdades se achava aliado um inalterável sentimento do dever. William deixou a escola depois de ter ganho inúmeros prêmios e obtido uma das 2 bolsas fundadas em favor desse estabelecimento. De Bedford, Stanton Moses entrou para o Exeter College, Oxford, no começo da época de São Miguel, em 1858. A sua vida de estudante foi toda digna da vida escolar e os professores tinham nele as maiores esperanças, quando as forças lhe faltaram, pois o excesso de trabalho o fez adoecer mesmo na véspera do dia em que devia fazer o último exame. Na convalescença mandaram-no viajar. Quase um ano consagrou ele a percorrer o continente com amigos e, na volta,
Passou 6 meses no velho mosteiro grego do Monte Athos. A curiosidade e sobretudo uma grande necessidade de meditação e de insulamento obrigaram a ficar por muito tempo nesse convento. Alguns anos depois, Imperator, seu guia espiritual, cientificou de que, desde essa época, estava ele sendo influenciado por amigos invisíveis, que o haviam dirigido para o Monte Athos com o fim de ajudar a sua educação espiritual. Aos 23 anos Stanton Moses voltou para Oxford e, recebendo o diploma, deixou a universidade em 1863. A sua saúde, posto que muito melhor, não se achava todavia bastante vigorosa. O médico aconselhou a vida do campo, o que induziu a aceitar um curato em Malgold, perto de Ramsay, Ilha de Man, onde permaneceu quase 5 anos substituindo o reitor, que, por idoso e enfermo, não podia mais exercer as suas funções, assumindo Moses tarefa dupla. Uma epidemia de varíola que se manifestou pôs em relevo os recursos do coração e a intrepidez do caráter de Stanton Moses. Como não houvesse médico no distrito, o jovem pastor, que tinha alguns conhecimentos de medicina, tratou dos corpos e das almas das suas ovelhas. Dia e noite ele se multiplicava enquanto o flagelo ia assolando, até que, 1 ou 2 vezes depois de haver cuidado dos doentes e de os ter consolado, se viu obrigado a amortalhá-los e a preparar-lhes o túmulo, pois o pânico o fez evadir até o próprio coveiro. As forças de Stanton Moses não enfraqueceram um instante nessa terrível provação, que o tornou ainda mais caro aos seus paroquianos, porém a sua saúde, que não podia suportar as obrigações impostas pela administração de 2 paróquias, obrigou-o a procurar uma outra residência. Logo que conheceram o projeto do pastor, dirigiram-lhe espontaneamente uma petição, redigida pelos habitantes grados, pedindo-lhe desistisse do seu intento e exprimindo o reconhecimento que lhe devotavam. Stanton Moses retirou-se pesaroso para ocupar, em 1868, o curato de St. George's, Douglas, Ilha de Man, onde caiu gravemente enfermo, sendo tratado pelo Dr. Stanhope Spear, que residia em Douglas com sua mulher e que não exercia mais a sua arte. Dessa época datam as relações, que se tornaram íntimas e exerceram considerável influência sobre o futuro dessas 3 pessoas. Em setembro de 1869, Stanton abandonou o curato, onde tinha deixado profunda impressão pela prédica e caridade. Depois de alguns meses passados ainda em desempenhar interinamente funções eclesiásticas em Lanton, e em um curato da diocese de Salisbury, uma moléstia de garganta, rapidamente agravada, obrigou o pastor a renunciar ao ministério, pois que o médico proibiu de pregar. Moses partiu para Londres, onde desejava empregar-se como professor, e aí permaneceu perto de 1 ano, hóspede do doutor e da senhora Spear, dirigindo como amigo a educação de seu filho, autor do presente artigo. Entre fins de 1870 e começo de 1871, Stanton obteve o lugar de professor de inglês na University College Shoal, cargo que ocupou até 1889. Inútil será dizer que, tanto quanto lhe permitir a saúde, exerceu o cargo com zelo e talento. Na qualidade de professor de inglês de uma grande escola, soube exercer influência sobre inúmeros discípulos, e muitos dentre eles recordavam-se dos seus excelentes conselhos, das suas amigáveis e perspicazes críticas sob o ponto de vista do estilo e gosto literários. A acentuada personalidade de Moses exercia enorme influência sobre os colegiais confiados aos seus únicos cuidados, pois era costume antigo da University College Shoal entregar a alguns dos professores um certo número de moços para dirigir-lhes o moral e o físico. A influência de Stanton não cessava com a partida dos discípulos, que muitas vezes, em ocasiões críticas, lhe iam pedir conselhos, sempre dados com cordialidade, retidão e bondade. Como as nossas relações de professor com o discípulo duraram mais de 7 anos, sem interrupção,
posso testemunhar a excelência do seu método de ensino. O seu esforço vencia qualquer dificuldade e verificou-se que ele conseguia fazer compreender claramente o que ensinava. Quando, devido ao estado de saúde, fui obrigado a renunciar às funções, o conselho da University College votou os seus agradecimentos a Stanton Moses em reconhecimento pelos longos e úteis serviços que tinha prestado à escola. Foi-lhe também enviada uma carta assinada por 28 dos seus colegas, na qual se exprimiam os mais afetuosos sentimentos. A atenção de Moses foi em 1870 atraída para o espiritualismo, durante o tempo em que residiu na casa do Dr. Spear, em Londres. A Sra. Spear durante 3 semanas permaneceram enferma e para se distrair lia um dia de Batableland, de Dalian. Interessando-se ardentemente por esse livro, logo que ela pôde reassumir o lugar na reunião de família, pediu ao seu hóspede para o ler e procurar descobrir o que podia haver de verídico nos fatos que o autor narrava. Ainda que pouco inclinado a ocupar-se do espiritualismo, que o não interessava e lhe parecia um efeito da prestidigitação, prometeu atendê-la. Havia já algum tempo que Stanton Moses e o Dr. Spear discutiam sobre diversos pontos de controvérsia religiosa. Ambos tendiam, gradualmente, para ideias pouco ortodoxas, quase gnósticas, mas, como estivessem cada vez menos satisfeitos com as doutrinas existentes, queriam a absoluta verdade sobre a vida futura e a imortalidade. Obter uma prova de base estritamente científica parecia impossível ao Dr. Spear, que se tornara rapidamente um materialista intransigente. Stanton, para cumprir a palavra que tinha dado à Sra. Spear, começou a estudar o espiritualismo, assistindo a várias sessões onde se achavam médiuns. A sua primeira experiência digna de ser citada realizou-se na primavera de 1872 com Lottie Fowler. Pouco depois o Dr. Spear, que continuava a considerar o espiritualismo como um absurdo contrassenso, foi levado pelo seu amigo à casa do médium Leon. Aí voltaram eles várias vezes e ficaram desde logo convencidos de que havia uma força exterior em ação. Ficaram certos dessa opinião por uma notável sessão que se realizou em casa do Dr. Spear, sendo Leon o médium. Nessa época, o poder mediúnico de Stanton Moses começou a desenvolver-se. As particularidades sobre essa fase da sua vida são amplamente narradas nas memórias da Sra. Spear, publicadas no Light, de Londres. Penso, porém, que devem interessar algumas das minhas recordações pessoais. Tive o privilégio de assistir às sessões que se realizaram durante os 2 últimos anos da mediunidade de Moses. As impressões de uma outra testemunha podem ser úteis, quando confirmam novamente os poderes extraordinários do médium e a realidade dos fenômenos obtidos com a sua intervenção. É importante notar que nunca se produziam menos de 10 espécies diferentes de manifestações no decurso dessas sessões. Quando elas eram menos numerosas, dizia-nos que as condições eram desfavoráveis. Quando, ao contrário, as condições eram favoráveis, as manifestações se multiplicavam, as pancadas tornavam-se mais frequentes, as luzes mais brilhantes e os sons musicais mais distintos. Enumerarei resumidamente as formas diversas dos fenômenos. 1. Grande variedade de pancadas, muitas vezes simultaneamente, produzindo ruídos que iam do som de uma pancada com a unha ou de fortes passadas que estremeciam o aposento. Cada espírito produzia sempre um som distinto e algumas vezes de tal maneira particular que imediatamente era reconhecido. Esses sons eram muitas vezes ouvidos no quarto bem iluminado, para que os assistentes pudessem ver-se e, o que é mais importante, pudessem ver suas mãos. Percebiam-se frequentemente pancadas batidas na porta, no guarda-louça e na parede, distante da mesa em torno da qual estavam sentados. Certifiquei-me por todos os meios imagináveis de que essas pancadas não podiam ser devidas à intervenção humana. 2. Pancadas respondendo conexa e claramente a perguntas formuladas, dando às vezes comunicações muito extensas por meio do alfabeto.
Nessa ocasião, todos os ruídos cessavam, exceto o que era peculiar ao espírito que se comunicava. Uma tranquilidade perfeita reinava até ao término da mensagem. Podíamos quase sempre designar imediatamente o espírito, graças à feição muito distinta das pancadas que ele provocava. Espíritos mais elevados nunca se manifestavam por pancadas. Depois das primeiras sessões eles anunciavam sua presença por uma nota de música ou um rápido clarão. Porém, entre os que se manifestavam conforme o modo ordinário, seria difícil esquecer o passo pesado de Requeitor, que estremecia o aposento ao mesmo tempo em que se tinha a impressão de que ele andava ao redor dos assistentes. 3. Inúmeros clarões, em geral visíveis a todos os assistentes, eram de duas espécies, objetivos e subjetivos. Os primeiros assemelhavam-se habitualmente a pequenos globos luminosos, que brilhavam francamente sem vacilar, e moviam-se com rapidez ao redor da sala, sendo vistos por todos os assistentes. Maravilhou-me sempre um fato curioso relativo a essas luzes. Olhando-se por sobre a tábua da mesa podia-se ver um clarão subir lentamente do chão e, conforme toda a aparência, passar através da madeira da mesa, que parecia não opor nenhum obstáculo nem à luz, nem à vista dos assistentes. É difícil dar uma explicação perfeita do que quero dizer, mas ainda que a tábua da mesa fosse de vidro, o efeito da luz ascendente teria sido o mesmo que o que víamos através do acaju maciço, sendo além disso preciso que o vidro fosse perfurado para deixar emergir o clarão. As luzes subjetivas eram descritas pelos que podiam vê-las, Moses, as senhoras Pereira e alguns outros, quais grandes massas de vapor luminoso, a flutuar no quarto sob as mais variadas formas. Sendo eu e o Dr. Speer de natureza antimediúnica, nunca pudemos observar senão os clarões objetivos, que tinham a propriedade de, qualquer que fosse o seu brilho, não irradiar nem iluminar todo o local como a lâmpada ordinária o fazia. Em cima, embaixo e ao redor reinava a escuridão. 4. Perfumes variados eram sempre trazidos ao nosso grupo, principalmente o almíscar, a verbena, o feno fresco e um aroma desconhecido, cheiro de espírito, disseram-nos. Algumas vezes uma aragem saturada de perfumes perpassava em redor de nós, outras vezes derramavam grande quantidade de almíscar líquido nas mãos dos assistentes, ou em nossos lenços quando pedíamos. Ao terminar as sessões, quase sempre se exalava da cabeça do médium um perfume, que quanto mais enxugávamos mais intenso se tornava. 5. Inúmeros e variados sons musicais ocuparam um lugar proeminente na série dos fenômenos de que fomos testemunhas. Tendo eu recebido profunda educação musical, estava habilitado a aquilatar em seu justo valor a importância dessas manifestações, bem como me achava em posição de julgar da maior ou menor possibilidade da sua emissão por meios naturais ou pela intervenção humana. Esses sons podem, no todo, ser divididos em duas classes: os que provinham incontestavelmente de um instrumento, um harmônio, colocado no compartimento onde fazíamos todos a cadeia ao redor da mesa, e os que ressoavam em um local onde não havia piano, violão ou qualquer outro instrumento. Os sons obtidos sem nenhum intermédio aparente eram naturalmente os que mais nos admiravam. Desses podiam distinguir-se cerca de 4, que ofereciam sensíveis diferenças. Primeiro, aquele a que chamávamos as campainhas mágicas parecia o tilintar produzido por um pequeno martelo batendo sobre teclas de vidro. Eram claros os sons, vibrantes, melodiosos e, posto que nunca exibissem um trecho completo, deslizavam, a pedido, uma escala perfeita ascendente e descendente. Era difícil saber de onde provinham os sons. Muitas vezes apliquei o ouvido na mesa, mas o músico parecia estar na madeira, por baixo, e se, ao contrário, me colocava embaixo, então o executante parecia estar em cima da mesa. Segundo, um som que parecia ser emitido por um instrumento de cordas, assemelhando-se mais ao nosso violoncelo que a qualquer outro,
ainda que mais sonoro e poderoso, o qual apenas produzia notas insuladas e só era emitido por um espírito que se servia dele para responder às perguntas em vez de o fazer por pancadas. Terceiro, um som que imitava exatamente o tilintar de uma campainha ordinária, e que era vibrado alegremente para anunciar a presença do espírito ao qual esse som pertencia. Como era natural, tínhamos tomado a precaução de verificar se não existia campainha no local, mas mesmo que houvesse alguma, dificilmente poderia ela tanger de todos os lados ao longo das paredes e do teto. Quarto, um som dificílimo de descrever, mesmo de maneira aproximada. Não posso dar uma ideia dele sem o auxílio da perspicácia do leitor. Peço-lhe pois imaginar o agradável som de um clarinete, aumentando de intensidade até produzir o som estrepitoso de um clarim e diminuindo de novo até a primeira emissão abafada, som que às vezes também se extinguia em gemido longo e melancólico. Como nunca ouvisse nada que se aproximasse desse som verdadeiramente extraordinário, só posso descrevê-lo muito insuficientemente. É caso extraordinário que só tivéssemos obtido notas insuladas e, quando muito, compassos destacados. Os agentes invisíveis atribuíam isso à organização antimusical do médium. 6. Recebíamos muitas vezes a escrita direta em uma folha de papel colocada ao centro da mesa, em igual distância de cada um dos assistentes. Às vezes um de nós colocava as mãos sobre um pedaço de papel datado e marcado, e ordinariamente ao fim da sessão achava-se nele escrito uma comunicação. Se colocávamos um lápis ou um fragmento de chumbo sobre o papel, o resultado era o mesmo. Em geral, a escrita respondia às nossas perguntas, mas recebíamos uma ou outra vez comunicações independentes, resumidas e de boa fonte. 7. Não era raro verem-se corpos pesados, mesas, cadeiras, postos em movimentos assinalados, por exemplo, ser a mesa elevada a um ângulo considerável, as cadeiras de um ou de vários assistentes serem empurradas para longe da mesa, até a parede, que se achava a alguma distância, ou, enfim, a mesa afastar-se das pessoas que estavam sentadas de um lado para se aproximar irresistivelmente das que se achavam em frente, e que tinham de se retirar para não serem ofendidas por tão pesado móvel. Esse móvel, ao redor do qual tínhamos o costume de nos sentar, era uma mesa de sala de jantar, de sólido acaju de Honduras, de enorme peso, o que lhe não impedia fosse movida com uma facilidade que os nossos esforços reunidos não podiam atingir, sendo-nos pois impossível impedi-la de ir em tal ou qual direção. Experimentamos muitas vezes, porém sempre em vão, impedir essa invisível e poderosa força. 8. Passagem da matéria através da matéria, que se produzia algumas vezes de maneira surpreendente pelo transporte de diversos objetos através de portas fechadas e aferrolhadas, fotografias, quadros, livros e outros objetos provenientes dos quartos vizinhos ou dos do andar superior nos eram trazidos, não sei como, sem que, todavia, o processo empregado os estragasse. 9. Emanação vocal diretamente do espírito. Em vez da voz produzida pelo médium em transe, raras vezes foi ouvida e nunca era distinta. Quando, excepcionalmente, se obteve essa manifestação, podemos, prestando grande atenção, distinguir uma ou duas frases truncadas, antes sibiladas em um murmúrio rouco, do que pronunciadas. Esses sons emitidos, com evidente dificuldade, pareciam, em geral, lançados no ar sobre nós. Muitos outros meios de comunicação oferecidos, como a voz direta, pouco pesquisamos. 10. A Sra. Speer tratou extensamente, nas suas memórias, dos discursos pronunciados por Moses em estado de transe, sob a direção de diversos espíritos. Acrescentarei a minha impressão pessoal, que a voz, passando pela boca do médium, não era a dele, isso percebia-se imediatamente. As ideias também estavam muitas vezes em desacordo com as que naquele momento Stanton Moses professava.
Inúmeros espíritos se serviam desse modo de comunicação e a voz que se ouvia mudava e reconhecíamos perfeitamente nela a inteligência que se comunicava, pelo som da voz e pela maneira de se enunciar. Ouvíamos um ou dois discursos em cada sessão, os quais eram sempre articulados com um tom digno e moderado, em termos claros e persuasivos. Durante o período ativo da sua mediunidade, Stinton Moses ocupou-se assiduamente em formar sociedades cujo fim era o de estudar o espiritualismo e todas as questões a ele concernentes. Contribuiu para criar a Associação Nacional Britânica dos Espiritualistas, em 1873, a Sociedade Psicológica da Grã-Bretanha, em abril de 1875, de cujo conselho foi um dos primeiros membros, a Sociedade das Pesquisas Psíquicas, em 1882. Enfim, fundou a Aliança Espiritualista de Londres, da qual foi o primeiro presidente, cargo esse em que se conservou até a morte. Ele passou para outro, pouco antes do seu decesso, a incumbência de dirigir a publicação do Light, jornal espiritualista. A sua atividade mediúnica, quanto aos fenômenos físicos, cessou completamente, mas até a morte conservou a faculdade de escrever automaticamente. Desde 1889, a sua saúde enfraqueceu. Ataques sucessivos de influenza minaram-lhe a constituição, que nunca fora robusta, e a 5 de setembro de 1892, no momento em que todos o julgavam fora de perigo, expirou, causando esse acontecimento profunda emoção nas pessoas que o conheciam. A personalidade de Stinton Moses era muito interessante, só podendo apreciá-la em seu justo valor quem vivesse em sua intimidade. A força do seu caráter era pouco comum, surpreendentes as suas faculdades excepcionais e a variedade das suas aptidões. Nenhum trabalho rejeitava, nenhuma particularidade lhe parecia insignificante quando se tratava de servir a verdade. Consciencioso até ao escrúpulo, cumpria os seus deveres profissionais devotadamente e ocupava-se das pesquisas espiritualistas e da imensa correspondência que elas impunham, com enérgico ardor. Sempre pronto a responder e auxiliar, o mais que pudesse, aos pesquisadores da verdade, ele consagrava uma parte do tempo a visitar muitas personagens consideradas por sua posição social, política, literária, científica ou artística, as quais, interessando-se pelos fenômenos espiritualistas, desejavam ouvi-los sobre esse assunto. Essas pessoas estão vivas, mas não querem que os seus nomes sejam publicados. Fora do espiritualismo, Stinton Moses oferecia um conjunto de qualidades raras vezes reunidas em um só indivíduo. Justo, cordato, de um julgamento reto e são, nunca outro homem teve coração mais cálido, simpatias mais ardentes nem foi mais empenhado em ajudar por conselhos aqueles que se lhe dirigiam. Muito modesto, ele não tinha nenhuma vaidade pelos seus dons mediúnicos, raros no gênero, não recusava jamais discutir, nem menosprezava nenhum contraditor. A esclarecida inteligência de Moses e o seu espírito lógico permitiam-lhe confundir de modo decisivo os antagonistas que se arriscavam a atacá-los sem razão nem saber. Stinton Moses gostava do retiro e fugia de exibir-se em público para falar ou presidir meetings. Os seus dons obrigaram-no a sacrificar a sua inclinação e a sair muitas vezes dos hábitos de pesquisador, mas a isso se submetia com coragem, tato e discrição, preenchendo o seu dever e dando o exemplo do perfeito esquecimento de si mesmo. Granjeou o respeito afetuoso e a estima de centenas de homens, que amam a lembrança da sua amizade e a conservam como um legado precioso. Nos limites de uma compacta biografia é impossível dar um esboço completo do caráter de Stinton Moses. Ser-me agradável insistir sobre os admiráveis elementos que lhe compunham o caráter, o amor da verdade, a pureza, a integridade, a amizade confiante, generosa, grande e calorosa desse homem, ao qual nenhuma soma de orgulho, de fanatismo ou de presunção maculava.
Que elogios poderia eu fazer que pudessem aumentar o afeto e a veneração das pessoas que o conheceram, quando aqueles que não tiveram essa felicidade só posso dar uma fraca ideia do seu mérito e do seu talento. Oxalá possamos colher um útil auxílio dos inspirados ensinos que ele nos legou e os quais esta memória deve servir de introdução, e durante algum tempo repetamos ainda a velha fórmula, Requiescat in pace. Charton Templemans Spare. Introdução. As comunicações que formam o conjunto deste volume são oriundas do processo bem conhecido sob o nome de escrita automática, ou passiva, que é preciso distinguir-se da psicografia. No primeiro caso, o psíquico segura a pena ou o lápis, ou coloca a mão sobre a prancheta, e a comunicação é escrita sem a intervenção consciente do seu espírito. No segundo, a escrita é direta ou obtida sem que a mão do psíquico seja empregada e algumas vezes mesmo sem pena nem lápis. A escrita automática é um método muito conhecido para a comunicação com o mundo invisível, a que vagamente chamamos o dos espíritos. Emprego esta palavra por ser a mais inteligível, sem querer entrar em discussão com os que a julgam imprópria. Os meus interlocutores chamam-se espíritos, talvez porque os qualifique assim, e espíritos ficam sendo para mim. Há exatamente 10 anos, em 30 de março de 1873, essas comunicações começaram a ser traçadas pelo meu punho, cerca de um ano depois das minhas primeiras investigações sobre o espiritualismo. Antes de escrever, tinha eu recebido várias comunicações e esse meio foi adotado já por ser mais cômodo, já por conservar um corpo de ensino seguido. O laborioso método de dar as comunicações por meio de pancadas era evidentemente pouco apropriado para receber instruções como as que compõem este volume. Se elas tivessem sido enunciadas pelos lábios do médium em transe podiam perder-se em parte, demais, seria impossível confiar na passividade mental do psíquico sem temer algum reflexo das suas ideias. Habitualmente eu levava comigo um caderno e descobri logo que a escrita era muito mais corrente quando o caderno era impregnado com a aura psíquica, assim como as pancadas eram mais facilmente vibradas na mesa que serve habitualmente às experiências. Quando o slide não podia receber comunicações numa ardósia nova, conseguiu-se segurar-se a dele. Não sou responsável por esse fato, cuja causa é suficientemente inteligível. Primeiramente a escrita era muito miúda e irregular, via-me forçado a escrever lentamente e a vigiar a mão, seguindo as linhas com a vista. Sem essa precaução, o ditado tornava-se logo incoerente e acabava em garatujas. Passado pouco tempo, prescindi desses cuidados. À medida que a escrita se tornava cada vez mais exata, a sua regularidade e beleza aumentavam. Algumas páginas são soberbos espécimes de caligrafia. As respostas às minhas consultas, escritas no alto das folhas, estão em parágrafos e arranjados como para imprensa. O nome de Deus era sempre traçado em letras maiúsculas, lentamente, e por assim dizer com veneração. O assunto tratado era sempre de caráter puro e elevado. Muitas dessas comunicações são-me pessoais, ditadas para me guiar. As comunicações escritas sucederam-se sem interrupção até 1880 e nunca se afastaram do alvo visado e repetido incessantemente: instruir, esclarecer, guiar por espíritos dignos de preencher essa tarefa. Nelas jamais descobri nem de leve nada de incoerente, nem gracejos, nem vulgaridades, nem inconveniências, nem, a meu ver, afirmações falsas ou capazes de transtornar alguém. Esses espíritos, julgados assim como eu próprio queria sê-lo, eram o que diziam ser: sinceros, graves, sérios. As primeiras comunicações foram todas de estilo uniforme, escritas em pequenos caracteres e assinados por Dr. o instrutor. Durante os anos que se seguiram, nunca variou a forma dessas comunicações. Qualquer que fosse o local ou a ocasião em que ele escrevia, a sua escrita era idêntica, sofrendo menos mudança que a minha nos últimos 10 anos.
O fraseado era o mesmo, breve. Sentíamos-nos em presença de uma individualidade bem determinada. Para mim, era alguém com todas as particularidades mentais e morais tão nitidamente definidas como as dos seres humanos com os quais estou em contato, se na verdade não erro fazendo essa comparação. Depois de um certo tempo, vieram comunicações de outras fontes, cada qual se distinguia pela sua própria escrita e característicos pessoais de estilo e expressão, que, uma vez manifestados, continuavam invariáveis. Cheguei a poder dizer imediatamente quem escrevia, lançando os olhos para a caligrafia. Pouco a pouco descobri que muitos espíritos, não podendo por si mesmos influenciar minha mão, recorriam ao auxílio de um espírito, rector, que, sem dúvida, escrevia com mais desembaraço e causava-me menos fadiga, porquanto a escrita feita por um espírito esteante era muitas vezes incoerente e produzia sempre uma tensão dolorosa no meu sistema nervoso. Ignorava ele que a reserva das minhas forças se esgotava com rapidez, fazendo-me sofrer proporcionalmente. A escrita do espírito que servia assim de secretário era corrente, fácil de se decifrar, enquanto a de outros espíritos era acanhada, de forma arcaica, penosamente traçada e quase ilegível. Desse modo e como uma coisa perfeitamente natural escrevia rector, mas, quando um espírito se apresentava pela primeira vez ou quando desejávamos se confirmasse a comunicação, o espírito responsável por ela era o próprio que escrevia. Não se deve concluir que todas as mensagens proviessem de uma inspiração única, entretanto, a maior parte das contidas neste livro estão nesse caso. Este volume é o resumo de um período durante o qual somente o imperador se ocupou comigo, sem que nunca tentasse escrever, pois rector lhe servia de amanuensis. Mais tarde as comunicações pareciam emanar de um grupo de espíritos associados que empregavam esse secretário rector para transcrever suas instruções. Isso cada vez mais se acentuou durante os 5 últimos anos em que recebi as comunicações. As circunstâncias que acompanhavam o recebimento dos ditados variavam ao infinito. Entretanto, em regra geral, era necessário que eu ficasse insulado. Quanto mais passivo estava o meu espírito, mais facilmente se obtinham as comunicações. Todavia, tenho-as recebido em todas as condições. O começo foi difícil, pois era preciso adquirir com o hábito o mecanismo e, quando isso se realizou, as páginas encheram-se rapidamente. Os espécimes de assuntos contidos na presente obra podem permitir ao leitor apreciar-lhe o valor. O que está impresso hoje foi revisto por um método semelhante ao empregado para o escrever. Publicadas primeiramente no jornal O Espiritualista, as comunicações foram revistas, sem ser alteradas em substância por aqueles que as tinham ditado. Quando iniciei no Espiritualista a publicação, eu não tinha nenhum intento de fazer o que se executa agora. Alguns amigos desejaram que fossem publicados alguns espécimes, e as escolhas foram feitas sem que se pensasse na continuação. Dominava meu escrúpulo de dar à publicidade o que me era íntimo e pessoal e por necessidade excluí tudo o que podia conter alusões a pessoas ainda vivas, que eu não tinha o direito de pôr em evidência. Algumas das mais notáveis comunicações foram suprimidas, devendo o que está impresso ser considerado uma simples amostra do que não pode atualmente ser apresentado ao domínio público, e que deve ser reservado para uma época futura em que a ninguém mais magoará o assunto. É interessante saber se os meus próprios pensamentos exerceram uma influência qualquer nos assuntos tratados nos ditados, apesar de ter tomado as maiores precauções para que esse fato não acontecesse. Ao começo, a escrita era lenta, sendo eu obrigado a segui-la com os olhos, mas, mesmo nesse caso, as ideias não eram minhas. De fato, as comunicações tomaram logo um caráter sobre o qual não podia eu ter dúvidas, pois que as opiniões emitidas eram contrárias ao meu modo de pensar. Distraía-me propositadamente durante o tempo em que a escrita se produzia e cheguei a abstrair-me na leitura de um livro e a seguir um raciocínio cerrado,
enquanto a minha mão escrevia com constante regularidade. As comunicações assim dadas enchiam inúmeras páginas, sem haver correção nem faltas de composição, revelando muitas vezes um estilo belo e vigoroso. Não deixo, entretanto, de convir que meu próprio espírito era utilizado e que o que era ditado podia depender, quanto à forma, das faculdades mentais do médium. Segundo me parece, pode-se sempre achar o traço das particularidades do médium nas comunicações assim obtidas e isso não podia deixar de acontecer. Mas o certo é que a massa das ideias que passaram por mim era hostil, oposta em seu conjunto às minhas convicções estabelecidas. Demais, em várias ocasiões, algumas informações que eu ignorava completamente foram-me dadas claras, precisas, definidas, fáceis de verificar e sempre exatas. Em muitas das nossas sessões, os espíritos que se manifestavam batiam na mesa dando informações sobre eles mesmos, muito nítidas e verídicas segundo a nossa verificação. Recebi, repetidas vezes, tais comunicações por meio da escrita automática. Posso afirmar positivamente e provar que, de uma feita, recebi uma informação inteiramente nova para mim. Em outros casos creio igualmente que eu estivesse em relação com uma inteligência exterior, porquanto me apresentava ideias totalmente diversas das minhas. A natureza do assunto e a qualidade inerente de muitas comunicações contidas neste volume conduzirão provavelmente o leitor à mesma conclusão. Jamais pude dirigir a escrita, que aliás se manifestava espontaneamente, sendo que, quando eu a desejava, era a maior parte das vezes incapaz de obtê-la. Um repentino impulso, vindo não sei como, me obrigava a sentar-me e a preparar-me para escrever. Durante o período em que essas comunicações foram regulares, eu me tinha habituado a consagrar a primeira hora do dia em esperá-las. Levantava-me cedo e passava esse tempo matinal no quarto, unicamente consagrado ao que eu tinha em mente e, por fim, ao serviço religioso. A escrita vinha então frequentemente, mas eu não podia de modo algum com ela. Comunicações espirituais se produziam sob outras formas. Era raro que eu não recebesse alguma, salvo quando me achava doente, o que aconteceu muitas vezes nos últimos anos, dando origem ao seu desaparecimento. As comunicações especiais oriundas do espírito que eu conhecia pelo nome de Imperator marcam uma época na minha vida. Notei a intensa exaltação de espírito, a luta veemente e os intervalos de paz, a que ansiosamente aspirei sem a eles chegar, salvo raríssimas vezes, os quais marcaram a sua transmissão. Foi esse um período de educação durante o qual fui submetido a um desenvolvimento espiritual, que era de fato uma verdadeira regeneração. Não posso exprimir, não tento mesmo fazer compreender o que então experimentei. Mas talvez algumas inteligências conheçam em seu foro íntimo as atribuições da alma e concebam que a certeza da ação benéfica do espírito exterior sobre mim ficou finalmente estabelecida. Jamais depois disso mantive uma dúvida séria, mesmo nos desvarios do meu espírito extremamente céptico. Esta introdução tornou-se em autobiografia de modo aliás muito desagradável para mim. Posso apenas alegar que tenho razão, por reconhecer que a história da luta de um espírito com uma alma pesquisadora tem auxiliado os outros. É infelizmente necessário falar de mim próprio, a fim de tornar este livro inteligível. Lastimo a necessidade disso, a que me submeto apenas pela convicção de poder ser útil a alguém. Suponho que duas almas não empregam jamais o mesmo método para descobrir a luz, mas creio que as necessidades e dificuldades de cada espírito têm uma semelhança de família e que vou talvez prestar serviço a alguns, no futuro, assim como ensinar-lhes o modo pelo qual me tenho esclarecido. A forma dessas mensagens, a maneira pela qual foram obtidas, a sua influência educadora sobre mim, são ínfimos acessórios. O importante é o valor intrínseco, a afirmação, o objeto revelado, a verdade essencial que contém. Para muitas pessoas elas serão absolutamente sem alcance,
porque a sua verdade não é verdade para elas. Para outras, tais comunicações serão simplesmente curiosas. Para outras, ainda, serão um conto fútil. Não espero que elas tenham aceitação geral e dar-me por satisfeitos se puderem simplesmente prestar serviço a alguém. 30 de março de 1883. W. Stanton Moses. Seção 1. Depois de uma conversa sobre a época atual e seus característicos, obtive o seguinte: fazem-se especiais esforços para espalhar o conhecimento de uma verdade progressiva, esforços dos mensageiros de Deus aos quais resistem agora como sempre as hordas dos adversários. A história do mundo é a história da luta entre o bem e o mal, Deus e a virtude de um lado, e a ignorância, o vício e o mal, espiritual, mental e corporal, do outro. Há períodos, e atravessamos um deles, durante os quais se produzem esforços extraordinários. O exército dos mensageiros de Deus está reunido em grande força. Os homens são influenciados, os conhecimentos se espalham e o fim se aproxima. Temei pelos desertores, pelos fracos de espírito, pelos contemporizadores, pelos curiosos frívolos. Temei por eles, mas não pela causa da verdade de Deus. Sim, mas como tantas almas que duvidam podem saber o que é a verdade de Deus. Muitas procuram ansiosamente sem achá-la. Aqueles que procuram ansiosamente acham sempre, ainda que tenham de esperar muito, mesmo até que cheguem a uma esfera mais elevada da existência. Deus experimenta a todos, mas somente àqueles que se acham preparados é concedido conhecimento superior. A preparação deve ser completa antes do degrau transposto. Isso é uma lei inalterável. A aptidão precede a progressão. A paciência é exigida. Sim, mas os obstáculos provenientes das dissensões interiores, da impossibilidade de provar a evidência, dos preconceitos, de muitas outras causas parecem quase invencíveis. Para vós, por que intervir no que é a obra de Deus? Obstáculos. Não sabeis o que eles são, comparados aos que suportamos no passado. Tivesses vivido na terra nos últimos dias da Roma Imperial e teríeis aprendido então o que conseguem as forças das trevas coligadas. Tudo que era espiritual tinha fugido de horror de um império impregnado de deboche, de sensualidade, de tudo que era baixo e mau. A frieza era a rigidez do desespero. A escuridão era a obscuridade do sepulcro. O corpo era tudo, e os guias espavoridos fugiam de uma cena que não podiam contemplar e cujos males não podiam aliviar. Havia realmente a pior incredulidade. O mundo não só nos desprezava como também os nossos esforços. A virtude era ridiculizada, o supremo amesquinhado, a imortalidade escarnecida, e só se vivia para comer, beber e revolver-se no lodaçal. Os aviltados, quais animais degradados, fizeram-se a si próprios. Oh! Sim! Não digais que o mal é invencível quando o poder de Deus e dos Espíritos prevaleceu para purificar semelhante lodaçal. Estendeu-se ainda a conversa sobre o insucesso repetido de planos benéficos para o homem, insucesso motivado pela sua ignorância e obstinação. Perguntei se o esforço atual seria outro insucesso. Deus dá muito mais que o que pensais. De todos os lados se formam centros de onde a verdade de Deus se derrama nos corações ansiosos e impregna os espíritos pensadores. Há muitas almas para quem a palavra dada outrora é suficiente, por não estarem preparadas para receber outra nova. Com essas não nos ocupamos. Mas muitas almas há, também, conhecedoras do que o passado lhes ensinou, aspirantes a um outro conhecimento, que lhes é dado à medida que o Altíssimo vai julgando oportuno. Por essas almas, melhor instruídas, a verdade se transmite a outras, e as gloriosas novidades se propagam até o dia em que formos chamados a proclamá-las do alto da montanha, quando os fiéis de Deus, ocultos, surgirem dos seus fracos refúgios terrestres para levar o testemunho do que viram e aprenderam.
Os pequenos regatos abandonados pelo homem se reunirão e o rio da verdade de Deus, onipotente em sua energia, inundará a terra e arrastará em sua irresistível correnteza a ignorância e a incredulidade, a loucura e o pecado, que agora vos amedrontam e inquietam. Essa nova revelação de que falais é contrária à antiga. Muito se tem meditado sobre esse assunto. A revelação vem de Deus e o que ele revelou em uma época não pode contradizer em outra. Cada revelação, na espécie, é uma revelação de verdade, mas de verdade revelada na proporção das necessidades do homem de acordo com as suas capacidades. O que parece contraditório não está na palavra de Deus, mas sim no espírito do homem, o qual não se contenta com a simples comunicação, mas adultera-o conforme as suas glosas, sobrecarrega consoante as suas deduções e especulações, e assim, decorrendo os anos, aconteceu que o que vinha de Deus tornou-se desfigurado, contraditório, impuro e terrestre. Em vez de poder adaptar racionalmente a revelação seguinte à precedente, tornou-se necessário rejeitar a superstição acumulada sobre os velhos alicerces, e o trabalho de eliminação deve preceder o de adição. As revelações não são contraditórias, mas é indispensável fazer desaparecerem os fragmentos amontoados pelo homem antes que a verdade de Deus possa ser de novo revelada. O homem deve julgar conforme a luz da sua própria razão. É a última pedra de toque por onde a alma progressista aceitará o que a ignorante ou cheia de preconceitos recusar. A verdade de Deus não é imposta a ninguém. Em certos tempos passados houve também revelação especial para um povo especial. Tem sempre sido assim. Moisés obteve aceitação universal mesmo entre o seu próprio povo. E os profetas. E Jesus mesmo. E Paulo. E qualquer que fosse o reformador em qualquer século, entre qualquer raça. Deus não muda, oferece, mas não obriga a ninguém a aceitar, oferece. E aqueles que estão preparados recebem a comunicação. Os ignorantes e os incapazes a rejeitam, pois isso deve acontecer. As dissensões e diferenças que deplorais são a separação do falso e do verdadeiro, provêm de causas indignas e são animadas por espíritos malévolos. Deveis também contar com sérios incômodos causados pelos poderes coligados do mal. Porém dirigi vossos olhares para o longínquo futuro e tende coragem. A propósito dos espíritos guias, como são eles designados? Os espíritos guias nem sempre são atraídos por aqueles a quem dirigem, posto que isso aconteça habitualmente. Algumas vezes são escolhidos por terem aptidão particular para instruir, outras vezes são encarregados de missão especial, finalmente. Em outras são designados porque podem suprir o que falta aos caracteres que lhes são confiados para progredirem. Algumas vezes eles próprios escolhem a pessoa que desejam influenciar. É isso um grande prazer para os espíritos elevados. Outras vezes ainda, querem, para seu próprio progresso espiritual, ser ligados a uma alma cuja cultura é penosa e difícil. Às vezes são atraídos por pura afinidade ou pelos restos de uma afeição terrestre. Quando não há missão especial, os guias são frequentemente substituídos à medida que a alma progride. Quais são os espíritos que voltam à Terra? Aqueles que principalmente estão mais próximos dela nas três mais baixas esferas ou estados de existência. Esses conversam mais prontamente convosco. Entre os espíritos elevados, aqueles que podem voltar são dotados de uma faculdade análoga à que há na Terra o poder da mediunidade. Só podemos dizer-vos que é muito difícil para nós, espíritos elevados, achar um médium pelo qual nos possamos comunicar. Muitos espíritos conversariam com prazer se encontrassem um médium conveniente. É daí que provém a variedade das comunicações. Aquelas que se verificam ser falsas não são sempre voluntariamente. Para o futuro conheceremos melhor as condições que influem sobre as comunicações. Falastes de adversários, quais são eles? Os espíritos antagonistas que, revoltados contra nossa missão,
se esforçam para embaraçá-la, que impelem homens e outros espíritos contra nós e a nossa obra. Esses espíritos, refratários aos impulsos do bem, acham-se reunidos sob a direção de uma inteligência ainda mais malfazeja para prejudicar, embaraçar e deter a nossa marcha. Poderosos no mal, estimulam as más paixões, industriam-se para nos imitar, e assim, adquirindo influência sobre o iludido, prontificam-se em atraí-lo para o que é baixo e desprezível quando procuramos dirigi-lo ternamente para o que é nobre e purificado. São eles os inimigos do bem e os ministros do mal, fazemos-lhes uma guerra perpétua. É bem admirável saber-se que existe uma organização tão poderosa do mal. Há pessoas, deveis saber, que negam absolutamente a existência do mal e ensinam que tudo é bom, ainda que disfarçado. Ah! Nada é mais triste do que o abandono do bem e a escolha do mal. Admirais, amigo, que tantos maus espíritos façam obstrução, pois isso é real e não surpreendente. A alma vai para a vida espiritual com os gostos, predileções, costumes e antipatias da sua vida terrestre. Não há nenhuma mudança, salvo o acidente de ser separada do corpo. A alma que na terra tinha costumes impuros e gostos baixos não muda de natureza ao sair da esfera terrestre, assim como a que foi verdadeira, pura e progressista não se torna baixa e má pelo fato de morrer. Não imaginaríeis uma alma pura e elevada degenerando depois de desaparecer dos vossos olhares. Entretanto, inventais a purificação de um espírito tornado por hábito impuro e sacrílego, odiando a Deus e ao bem, preferindo a sensualidade e o pecado. Um desses casos não é mais possível que o outro. O caráter da alma cresce todos os dias, a todas as horas, e não é posto sobre ela como uma coisa que possa ser rejeitada. Ele se identifica com a natureza do espírito, tornando-os inseparável. Não é possível mais que o caráter seja destruído, salvo pelo lento processo de obliteração, como não seria cortar um pano deixando intactos os fios divididos pela tesoura. Mas ainda, a alma cultiva costumes que se enraizam de tal modo a tornar-se partes essenciais da sua individualidade. O espírito que, cedendo aos apetites de um corpo sensual, se tornou por fim seu escravo, não se acharia feliz em um meio puro e elevado e suspiraria por seus antigos refúgios e costumes. Assim, as legiões dos adversários são simplesmente massas de espíritos atrasados, não desenvolvidos, que se ligam uns aos outros pela semelhança de gostos, contra tudo que é bom e são. Eles só podem progredir pela penitência, recebendo as instruções dadas por inteligências mais elevadas, e enfim pelo gradual e laborioso esforço que aniquila o pecado. Tais espíritos são muito numerosos e constituem os adversários. A ideia de que não há mal nem antagonismo contra o bem, nem adversários coligados para resistir ao progresso e à verdade, é uma cilada manifesta para vos desviar. Tem eles um chefe, um demônio. Muitos chefes os governam, não, porém, um demônio, tal como a teologia inventou. Os espíritos bons ou maus são submetidos à autoridade de poderosas inteligências. Seção 2. As respostas dadas nesta segunda sessão são da mesma fonte. A conversa começou por algumas perguntas sobre o que podia prestar mais serviços à vida do espírito durante a sua aprendizagem terrestre. Deu-se grande importância ao coração e à cabeça, indispensáveis ao desenvolvimento gradual, regular, dos poderes do corpo e insistiu-se sobre a inteligência e a afeição. Disse-se que a falta de equilíbrio era uma grande causa da retrogradação, ou da incapacidade para o progresso. Apresentei o filantropo como o tipo humano que mais se relaciona com o ideal. Eis a resposta. O verdadeiro filantropo, o homem que tem no coração interesse e vela pelo progresso dos seus irmãos, é o homem tipo, o verdadeiro filho do Todo-Poderoso, que é o grande filantropo. O verdadeiro filantropo é o que se eleva a todas as horas com o fim de se assemelhar a Deus. Ele se satisfaz pelo constante exercício das simpatias eternas,
no desenvolvimento das quais o homem acha uma felicidade que aumenta sem cessar. O filantropo e o filósofo, o homem que ama a humanidade e o que ama a ciência pelo que ela vale, esses para Deus são joias de inestimável valor, e o que lhes é prometido é ilimitado.